Esse aqui é o vídeo número 2 sobre a história de Jeremias. É um texto bastante extenso, então eu estou tendo que gravar 5 vídeos sobre esse personagem que, de tão importante, ele tem um livro na Bíblia com o seu nome, com muitos e muitos capítulos. É um personagem que é um profeta, na verdade, né? Inclusive o livro dele faz parte da classificação dos profetas maiores e que no seu livro, no seu texto, ele traz a história dos últimos 50 anos ali do Reino do Sul, ou então o Reino de Judá, que caiu por volta do ano 586, 587 a.C., caiu pelas mãos da Babilônia, pelas mãos dos moradores, ou então desse povo, a Babilônia. E aí, no primeiro vídeo, eu trouxe um pouco dessa história, né? Que ele nasceu por volta do ano 640 a.C., ele é filho de um provavelmente um sumo sacerdote, ou então um sacerdote que seja, ele era de família rica. Bom, então o seu chamado aconteceu no ano de 626, ele nasceu em 640, né? O 13º ano do reinado de Josias, que foi um bom rei. Josias foi um rei bom e fiel, Deixa eu fazer uma anotação aqui. Josias foi um rei bom e fiel, contrastando nitidamente com o pai e avô idólatras e corruptos Amon e Manassés, que foram terríveis. Embora tenha nascido por volta da época em que Josias ascendeu ao trono, Jeremias estava completamente a par das maldades que os reis anteriores haviam cometido na região. Talvez haja pouca dúvida de que Jeremias tenha apoiado plenamente as reformas de Josias no governo e na religião. Mas há poucos registros, ou nenhum, de que suas atividades após a reforma, Judá estava em relativa paz, tanto interna, nesse tempo aqui, né? Tanto interna quanto internacionalmente. Talvez por isso o profeta tenha feito uma pequena pausa durante esse tempo. Quando da morte do rei Josias, que fora um rei bom, em 609 a.C., Jeoacás, seu filho mais novo, ascendeu ao trono no lugar de seu irmão mais velho, Jeoaquim, um simpatizante dos egípcios. Jeoacás tinha o potencial de ser um rei tão bom quanto seu pai, mas, após um reinado de apenas 3 meses, o faraó Neco do Egito atacou Jerusalém, que depois e o exilou, e colocou Jeoaquim no trono. Jeoaquim não só colaborou com os egípcios, mas também permitiu a reintrodução dos altares idólatras, dos quais seu pai havia purificado Judá. Jeremias lamentou o exílio de Jeoacás e a ascensão de Jeoaquim ao trono. Ele o condenou dizendo: você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Isso aí está lá no capítulo 22, verso 17 do livro de Jeremias. Havia uma crescente ameaça vinda da Mesopotâmia, enquanto o Império Babilônio crescia em termos de força e a submissão de Judá ao Egito era opressiva e causava danos financeiros. A destruição do reino surgia no horizonte. Já tinha uma noção disso, né? Isso porque já havia acontecido a destruição do Reino do Norte anos antes, né? No ano 621, 622 a.C., o Reino do Norte havia caído para os assírios. A destruição do reino surgia no horizonte e Jeoaquim não era o homem que iria impedi-la. Jeremias profetizou condenação para Judá se o povo não se convertesse de sua idolatria e corrupção. Mas suas profecias foram ignoradas. Um dos preços pagos pela reforma de Josias foi que o foco na pureza de adoração no templo levou as pessoas a confiarem no templo e em seus sacerdotes para serem salvas de seus inimigos e não no próprio Deus. Jeremias pregava que Deus se fazia presente para todos os que lhe obedeciam, mas a obediência cega aos rituais e leis do templo era muito mais inútil, especialmente desde que a corrupção for introduzida no templo sob o governo do novo rei. O tema de Jeremias, e aqui eu finalizo o vídeo, né, parte 2, o tema de Jeremias, que consistia em confiar em Deus e não no templo, irritou os sacerdotes, cuja riqueza e poder eram ameaçados por tal pensamento. Eles diziam que Jeremias deveria morrer. Mas Deus interveio para dizer que, em vez disso, quem morreria seriam eles. Jeremias capítulo 11, verso 21 até o 23. Os sacerdotes o levaram à porta do templo para ser julgado. E ali ele se defendeu, explicando que dissera somente o que Deus lhe ordenara. O que Deus lhe ordenara. Os nobres e as pessoas gritaram em sua defesa e os sacerdotes foram obrigados a soltá-lo. Jeremias ficou sob proteção, mas isso eu deixarei para o próximo vídeo, né? Que senão esse aqui fica muito longo. Beleza? Então é isso, vídeo parte 2, parte 3 eu continuo a partir deste ponto, ou seja, de quando ele enfrenta os sacerdotes por falar a verdade.